da live no TikTok. Isso é bom. Também utilizar essa rede social. Em todas as redes sociais há pessoas que acompanham, analisam, pesquisam, escutam, porque tem gente procurando a verdade, a pura verdade, a verdade absoluta, a verdade plena e completa. E essa verdade plena e completa é o Mashiach e Yehoshua. Seu nome não é Jesus Cristo. Jesus é latim, romano, da Itália, e Cristo é grego, da Grécia. E a salvação, ela vem dos aldins e rudins dos judeus. Porque tudo começou no dia de Pentecostes, em Jerusalém, Jerusalém. Tudo vai terminar lá, né? Lá aparecerá os dois profetas, as duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11, né? Eliahu, Moshe, vão pregar durante 42 meses e vai abalar, né, o Israel, a nação de Israel, né? E por que dois profetas vão finalizar tudo no período da grande tribulação em Jerusalém, Israel? Porque lá é onde começou, iniciou, é o princípio, né? Então lá também tem que ser o fim. O fim do fim, o fim de todas as coisas, termina no Oriente Médio, termina em Jerusalém, em Israel, com Apocalipse 11, as duas testemunhas, dois profetas pregando lá, né? Porém, o meu tema nesta hora da mensagem, pregação que vou trazer, está baseado aqui em Marcos, capítulo 10, estou com a Bíblia de Jerusalém. Nem toda essa versão aqui, e ela é católica, né? A Bíblia de Jerusalém. Nem toda essa versão do Bereshit, Gênesis ao Apocalipse, o livro da Revelação, nem toda ela está correta, né? Os tradutores não puderam traduzir absolutamente 100%, mas é a melhor versão. É a melhor versão da Bíblia, porque aqui tem Baruque, Judite, Tobias. No livro de Tobias aparece o anjo Rafael, que é o anjo da cura divina, né? Um dos príncipes, né? Gabriel é príncipe, Miguel ou Mihael é príncipe, né? Mas Mihael é o grande arcanjo, chefe dos anjos, né? Dos exércitos celestiais. E no livro de Tobias aparece Rafael. Já conhecíamos o trabalho de Gabriel, o porta-voz do céu, do Pai Celeste, do Pai Celestial. Está lá no livro de Daniel, está também no Novo Testamento aqui. É ele que é enviado à Virgem Míriam, né? A anunciar o nascimento, o cumprimento da promessa de Bereshit, Gênesis 3, versículo 15, né? A semente da mulher, né? Que iria esmagar, como esmagou a cabeça da serpente no Calvário, né? E o nome
que ele recebe, a virgem Míria tem que dar a ele, quem escolhe não é Iosef, seu marido, seu esposo, mas vem dos céus através do anjo Gabriel. Põe o nome da criança que vai nascer de Yehoshua. Yehoshua, né? E aqui na Bíblia de Jerusalém, na página 1704, no rodapé desta Bíblia, né? Tem aqui o rodapé, na letra F. Na letra F está escrito que Yehoshua, o nome em hebraico, quer dizer Yahvé, Yehová, salva, né? O Yehová é o pai, Yahvé é o pai. O pai tem 72 títulos na Bíblia, né? Melquisedeque, Adonai, Elohim, El Shaddai, né? Quer dizer o Todo-Poderoso. São 72 títulos, né? Eu escolhi chamar o pai de Yehová, não sei porquê, mas é assim que eu escolhi chamar. Mas o nome do filho é só um. É Yehoshua Mashiach, né? Em hebraico, né? E é onde nós devemos voltar nesta hora, né? Agora aqui em Marcos, esse texto aqui que eu vou ler, presta atenção. Igrejas católicas não pregam esse texto. Igrejas protestantes, luterana, batista, presbiteriana, anglicana, episcopal, metodista, não prega esse texto. Todas as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Quadrangular, CCB, Igreja do Véu, mas as deuteropentecostais, Deus e Amor, Brasil para Cristo, e Casa da Benção, incluindo as neopentecostais, Universal, Mundial, Internacional, Videira, Sara Nossa Terra, Luz para os Povos, Renascer. São mais de 100 mil igrejas no Brasil. 50 mil igrejas, me parece que estão registradas. Mas o Brasil tem mais de 100 mil igrejas. Por isso que você vê numa avenida 10, 15, 20. Se a avenida for grande, se você começar a contar, você conta mais de 50 igrejas numa grande avenida. Às vezes, uma grudada na outra, só uma parede separa. Não é 300 metros, 12 metros, 15 metros, não. É parede separando uma da outra. Tupicando, né? Uma de frente à outra, né? E elas não lê Marcos 10, versículo 11, 12. Por que não lê? Eu vou explicar. Se os pastores, o Malafaia, o bispo Edir Macedo, o apóstolo Valdemiro, o missionário R.S. Soares, o pastor José Wellington, todos os pastores de igreja, se eles pregarem isso aqui, eles vão dar um tiro no pé deles. E pastor não dá tiro no seu próprio pé, não? E o que eles fazem? Omite. Simplesmente eles omitem a coisa, não? Eles fazem omissão. Faz de conta que... Eles querem fazer de conta que não existe esse texto na Bíblia. E esse texto está aqui. Eu vou ler o texto, gente. Aqui, Marcos 10, versículo 11 e 12. O Mashiach diz aqui que... Olha o que ele diz aqui. Todo aquele que repudia sua mulher... Repudiar é mandar a mulher embora. E desposa outra, você casar com outra mulher, comete adultério contra a primeira. E se essa mulher repudia seu marido e desposar é casar com outro homem, comete adultério. Então, adultério é um homem casado com uma mulher e viver, fazer relações sexuais, fazer sexo, viver de sexo com outra mulher, né? Para o homem, adultério para a mulher casada e viver de sexo, fazer relações sexuais com outro homem.
O Mashiach disse que isso é adultério. Porque o casamento que Deus uniu, eu preguei isso ontem, na live no Quai, aqui no TikTok, o que Deus uniu, Matitial, Mateus 19,6, o homem não separe. Mas a forma que Deus uniu, ou une um casal, casamento é uma aliança, está lá em Malaquias 2, é uma mulher virgem casando com um homem puro, que não fez sexo com mulher nenhuma. Isso aí forma a aliança, né? Não precisa usar uma aliança no dedo. Se você usa uma aliança no dedo, você é um saturnino, que é o planeta Saturno, que rege tudo. Ele tem anel, já viu que Saturno tem anéis, né? Os anéis de Saturno. Então, não tem mandamento na Bíblia Sagrada, nem no Velho Testamento, nem na Brit Hadashah, no Novo Testamento, para mim usar uma aliança no dedo, né? Isso é cultural, não é bíblico, não é escriturístico. Não é escriturístico. A aliança é o casamento, é o matrimônio, é a mulher virgem, guardou a virgindade. Aliança é a pureza do homem, isso aí é que forma o casamento. Se o homem não tem pureza e a mulher não tem virgindade, se faltar ou a virgindade da mulher, às vezes o homem é puro, nunca fez sexo com mulher nenhuma, ou às vezes a mulher é virgem, nunca fez sexo com homem nenhum, mas o homem não é puro, já fez sexo com outras mulheres. Se houver casamento aí, não é casamento. Atos 15, 29 chama essa união aí de uniões ilegítimas, né? Ou seja, Deus não reconhece, o Estado reconhece, os países, as nações, o mundo reconhece, as igrejas reconhecem, até paga para batizar, as pessoas pagam o casamento no cartório, faz o casamento religioso, a cerimônia, né? Mas o Criador Jeová não reconhece cerimônia religiosa, e o Criador está acima do Estado. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, o Estado é o César, ele não está acima do Criador. Eu devo ir com César até onde César não fere a Bíblia. Se César ferir a Bíblia, eu devo seguir a Bíblia, as Escrituras, a palavra do Criador, e largar o Estado para lá. Nós não podemos ser mais fiel a César, ao Estado, do que a Deus, o Criador. Não? Tem que separar as coisas. Até onde o Estado não fere as Escrituras. Exemplo, Paulo disse que Paulo e Yoshua, eles dizem que eu posso pagar impostos, não há problema nenhum. Pagar os impostos, né? Respeitar as autoridades. Mas se uma autoridade se eleva acima da palavra de Deus, das Escrituras, aí eu devo respeitar o Criador, que é questão de salvação, questão de vida eterna, né? Então, estamos diante de um texto aqui, a palavra do Mashiach. A palavra do Mashiach é a palavra de Deus. Matitial, Mateus 24, 30, ele diz: passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não falharão. Então, qual é o tema dessa palavra nessa hora, dessa pregação, dessa mensagem? Se um homem vive com uma mulher que já foi de outro homem, ele é adúltero, né? Ou se uma mulher vive com um homem que já foi de outra mulher, ela é adúltera. Isso no caso do casamento, porque adultério se comete após o casamento. A fornicação se comete antes do casamento. Quando uma mulher virgem faz sexo com um, com o outro, mais outro. Quando um homem puro não deixou a casa do seu pai e sua mãe, faz sexo com uma mulher, com outra mulher. O nome disso aí é fornicação.
Hebreus 13, versículo 4 diz que os adúlteros e fornicários Deus os julgará. Oh, mas minha igreja não julga, ela não julga, é? E você não deve julgar, eu não devo julgar, eu não sou juiz de ninguém, mas eu devo apresentar a palavra. A palavra não é minha, as escrituras, ela é do Criador. Se a Bíblia diz em Hebreus 13, versículo 4, que o Criador, Jeová, Deus único e Pai celestial dos filhos de Deus, das filhas de Deus, vai julgar os adúlteros, os fornicários, então vai julgar. Então haverá julgamento. Porque quando uma mulher pega em flagrante adultério, lá em Jehoanã, você fala João, o quarto evangelho, é Jehoanã o nome dele em hebraico. O apóstolo Jehoanã fala desse relato, né? Trouxeram a mulher pega em flagrante adultério. A Torá, a lei do profeta Moisés mandava apedrejar, lapidar, né? E aí eles queriam tentar, eles tentaram o Mashiach, Yehoshua. O que você diz? O que você diz? Porque o Mashiach não veio para quebrar a lei, revogar a lei, destruir os profetas, acabar com a lei. Ele diz, eu não vim para isso. Está escrito em Matitial, Mateus 5,17. Segundo Ishaial, você chama de Isaías, 42, versículo 21, diz que o papel do Mashiach seria engrandecer a lei, não destruir a lei. Veja que na lei proibiu o adultério, né? Um dos 10 mandamentos. Mashiach disse, eu, porém, vos digo, o homem que atentar olhar para uma mulher, Matitial 5:28, e tendo desejo libidinoso, desejo de fazer sexo com ela, já cometeu adultério com ela no seu coração. Porque ninguém sabe o que se passa na mente de um homem quando o homem anda no metrô, no ônibus, na rua, e quando ele olha para uma mulher, né? Ninguém sabe o que ele está imaginando, que o espírito do homem pode imaginar coisa, né? Pode imaginar coisa, né? Além de ter memória, raciocínio, consciência, emoção, o espírito do homem pode imaginar coisas. E se imaginar, olhar para uma mulher, pode até ser um vídeo de internet, filme, de Hollywood, novela da televisão. Se imaginar, é adultério. Por isso que você deve vencer sua imaginação, os maus pensamentos, né? Você não pode dar lugar à vazão. E a mente humana, a cabeça, né? A mente humana, William Brandt diz que ela é um terreno neutro, né? Aí nem o Criador, Jeová, e nem o diabo leva vantagem. É você que vai decidir o que sua mente vai imaginar, e isso pode descer para o seu coração. Você pode recusar, né? No momento que o mau pensamento vem, a imaginação ruim, você expulsa isso, né? A Bíblia não fala que Abraão foi oferecer um sacrifício e as aves queriam descer para comer o sacrifício e Abraão chotava elas, né? Isso aí você pode expulsar. Até Lutero disse isso, que você não pode impedir as aves de voar sobre sua cabeça, mas impedir uma ave de pousar, fazer ninho e botar ovos, né? Um falcão, um abutre, um urubu, você pode. E deve, né? Veja esse texto aqui. Isso não é novo. Isso sempre esteve nas Escrituras. E por que ninguém pregou? Porque não era a hora. Mas a hora é agora de pregar esses textos que ninguém quis pregar. Por quê? Porque esses textos iriam colocar as pessoas em dificuldade, em problemas, faria descasar, produziria separações. É o que esse texto vai fazer. Eu não tenho dúvida. Mesmo se ele tiver filhos e filhas,
Mesmo se ele já prosperou, venceu na vida, tem empresa, tem carro, se ele está a ferir, Marcos 10, versículo 11 e 12, ele e ela, né? Porque no mundo hoje, se o pastor é pastor, a mulher é pastora. Se o homem é apóstolo, não vê aí, apóstolo Valdemir de Santiago, a mulher. Se feres, Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12, você está condenado. Você está perdido. Mas há solução? Claro que há solução. Você não lembra da história? Todo mundo prega João Batista, mas é Ieroanã, o Batista, filho de Zacarias e Isabel, que vivia no deserto, só tumba frio. Você sabe que em Israel cai neve no inverno. E ele era levita, por ser levita, sacerdote, né? Paulo era da tribo de Judá, Veja, Hebreus 7,14. Mas Lucas primeiro diz que Ieroanã Batista, que se chama João Batista, ele era levita. Porque o pai dele era os Cohen. E Israel hoje já tem vacas vermelhas e já tem um sumo sacerdote. Você sabia disso? Além de ter vacas vermelhas, já tem um templo lá em Jerusalém. Já tem todos os utensílios do templo lá, a menorá, tudo do terceiro templo. Só não removeu o domo da rocha, né? E a mesquita de Al-Aqsa, né? Que está no Monte Moriá, Monte do Esplendor, Monte da Santidade do Criador, e o topo é o Moriá, onde Abraão foi sacrificar Isaac, né? Seu filho. E o anjo do Senhor segurou a mão de Abraão ali, que Abraão cria em Deus. Que prova, né? É através das lutas e provas e tribulação que você vai provar para o Criador que você crê nele. Veja a prova que Abraão passou. Sacrifica para mim seu filho Isaac, né? E ele obedeceu, mas ele era um homem de fé. Eu e Isaac, depois nós, ao plural. Nós vamos regressar. Então, ele acreditava que se ele matasse Isaac, que o Criador Jeová era poderoso para ressuscitá-lo. E o Criador impediu ele de executar um carneiro, né? E Jeová Jireh. Eu não falo Jeová. Jireh porque está errado. O hebraico não tem a letra J. Tem que ser Jeová Jireh. E o Islã, o Corão diz que é Idrible, né? O diabo. Que o Corão diz que quem morreu na cruz não foi... O Corão chama Isa, Jesus, mas a Bíblia chama de Yehoshua. O Corão, Muhammad, diz que quem morreu na cruz foi Judas Iscariote. Que a Bíblia não é um livro de mentiras. O Corão é. O Alcorão do Islã, das mesquitas. Criador, Atos dos Apóstolos 20, 28, disse: olhai para o rebanho de Deus, Jeová, sobre qual Rosh HaKodesh, o Espírito Santo, vos constituiu bispo, e ele comprou esse rebanho. O Espírito Santo. 20, 28. É por isso que o filho não é filho de José, o carpinteiro, é filho de Jeová. É por isso que o sangue que corria nas veias de Yehoshua era o sangue de Deus. Pelo que entrando no mundo, Hebreus diz isso. Paulo fala isso em Hebreus: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. No princípio era a palavra, o verbo. A palavra, o verbo estava com Deus, e a palavra, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Pode fazer alguma coisa impossível? Ele já não tinha vindo em carne humana? Não bebeu leite. Abraão, lá em Bereshit, Gênesis 18, não mandou matar um bezerro, bolinhos lá na cozinha, na tenda? Ele não estava de costa para a tenda, para Sara, e ele falou: Abraão, por esses dias eu vou te visitar.
Você vai ser pai. E Sara ouviu. Abraão estava com 99 anos, né? Sara com 89. Coitada, riu. Mas era um riso de incredulidade. Porque você pode rir de alegria, rir zombando, caçoando dos outros. Mas o riso de Sara era um riso de incredulidade. Que a mulher entra na menopausa com 45 anos. Já altera tudo, né? E ela já estava com 89, ia fazer 90 anos. Ela questionou e o Criador disse: riste, porque você riu. Ele via de costas. E o William Branham disse que Deus ali, o Criador, não matou Sara, porque se ele mata Sara, Abraão ficaria ferido. Então, ele poupou a vida de... Rejuvenesceu, porque a Bíblia fala que rejuvenesceu. Você acha que o rei Abimeleque e o faraó, que quis casar com Sara com 90 anos, ia casar com uma vovó? Ela estava rejuvenescida, mesmo com a idade de 90 anos. Ela era bonita, o faraó do Egito queria tomar ela. O rei Abimeleque de Gerar queria tomar ela. E Deus veio em sonho e falou com o faraó e falou: o meu profeta Abraão, não toque nela. Você vê? Deus já tinha poupado ela. Porque ela riu e Deus não ceifou ela porque aquilo iria causar tristeza a Abraão, seu profeta, e não permitiu o faraó e nem o rei Abimeleque, né, faraó do Egito, o rei Abimeleque de Gerar, possuir Sara, não pôde nem tocar. Inclusive deu hemorroida, ele não queria liberar a Sara, então Deus atingiu lá, Deus não permitiu tocar. E Yehoshua Mashiach disse, e Abraão, e Yehoanã capítulo 8, você fala João, Yehoanã capítulo 8, e Yehoshua diz assim: Abraão me viu e se alegrou. Os judeus, os fariseus, de Abraão existir, eu sou. Antes que ele existisse, eu sou. E Yehoanã, que você fala João 8, 24, mas Yehoshua disse assim: se você não crê que eu sou, vocês morrerão em vossos pecados. Porque o Pai e o Filho, eu e o Pai somos um. Mostra-me o Pai. Que negócio é esse? Você quer ver o Pai separado do Filho? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai é invisível, o Filho é visível. Agora, o William Branham disse que eu e o Pai somos um, não é igual a esse dedo aqui, não. Não é um igual ao dedo, não. Existe o Pai e existe o Filho, porque Mashiach, Yehoshua diz, eu e o Pai somos. Somos é plural. Somos é plural. Não tem um façamos em Gênesis 1, 26, 27, Gênesis 6, desçamos. Não tem lá em Ishaial, capítulo 30, o Filho diz, eu e o Pai somos. Somos é plural. Então existe o Pai, Deus único e Pai, né? E existe o Filho. Mas você não pode separar. Se você separar, você vira idólatra. Uma unidade, o corpo e o espírito, né? O Filho é o corpo, o Pai é o espírito. E o Filho é o primogênito da criação do Pai. A primeira coisa que o Pai gerou foi seu Filho. E o Filho é Deus? Claro que é, porque o Deus Criador habita dentro dele. Sem passar pelo Filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, não é vai. Vai é o contrário, o antônimo de vem. Ninguém vem, está escrito, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não? Então, é isso. É isso. E Yehoanã era Levi. Tinha coragem de dizer, gente, nós chegamos na hora da meia-noite de Matitial, Mateus 25, 6. Essa hora da meia-noite é a hora de voltar à palavra original, aos textos da Bíblia, que ninguém tem coragem de pregar, que ninguém tem coragem de viver, que o preço é muito... Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. Em outras palavras, Herodias está em adultério e você, Herodes, também está em adultério. Vocês dois vão queimar no fogo do inferno. Ele estava abençoando o casamento
do rei Herodes, casamento não, aquilo não era matrimônio, aquilo era união ilegítima, ele estava abençoando o casamento de Herodes e Herodina. E Herodes tomou a mulher do seu irmão, o Filipe, né? E estava vivendo com ela e quando o Herodes reunia com Herodina, o pastor, o padre ia lá e dizia, eu te abençoo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Da Trindade, Herodes, casamento de um funkeiro, né? Todo mundano. Mas se fosse um João Trovão diante do rei Herodes e a Herodina, ele diria, Herodes, Herodina, eu abençoo o seu casamento em nome de Jesus. Pois em nome de Yehoshua Mashiach, eu não abençoo. Eu não abençoo, jamais abençoarei, jamais abençoarei o casamento de uma mulher que está vivendo com um homem que era de outra mulher, ou já fez sexo com outras mulheres. Isso aí é adultério. Só que esta pregação que Yehonan Batista pregou custou sua cabeça. E dos pés, batom nos lábios, maquiagem. Agora cílios falsos, unhas falsas. Andava de baby doll, usava calça colada no corpo, vestido colado no corpo, igual a linguiça toscana e calabresa. Aquilo deixava, toda vez que o rei Herodes olhava para a filha de Herodina, ele ficava excitado, com vontade de desejo. O rei babando igual um cachorro louco, né? Ele já tinha mãe, agora ele queria filha, né? Estava com desejo pela filha. Pede-me o que você quiser. Está do reino, eu vou te dar. Aí ela foi perguntar à mãe, o que devemos pedir? Não precisa pedir o reino, não. Eu já estou em adultério, enrolada, rabichada, amigada, mancebada com Herodes. Porque ele teve coragem de pregar contra mim. Ele vai morrer. Pede a cabeça dele numa bandeja aí. Eu quero que ele morra porque ele pregou o que ninguém deveria pregar. Ele trouxe um assunto que ninguém deveria. Tinha que ser proibido pregar isso. Você está entendendo o que eu estou a dizer nesta hora, né? O que eu estou pregando não é filosofia, não é teologia, não é essa anjaiada aí que aparece para os profetas hoje. Eu vi o anjo, o José Smith dos Mal, viu o Moroni, e o anjo assistente, né? Essa anjaiada aí não é de Deus, não. Esses monte de sonho, visão. Paulo disse em Gálatas 1, 8 e 9, se um anjo descendo do céu, ou nós mesmos, ou alguém pregar evangelho diferente do que já foi pregado, considere maldito, anátema. Não creia nisso. É por isso que nessa hora final, se você quiser ser salvo, e a minha casa, Yehoshua, não é Josué, Yehoshua, disse lá no livro de Yehoshua, o 6º livro da Bíblia, depois de Devarim, depois de Deuteronômio, diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor e suicidar. Paulo diz, não te faças isso. E os senhores, que Paulo estava acompanhado de Silas, o que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor e Yehoshua Mashiach, será salvo tu e a tua casa. E no Apocalipse 3, eu entrarei em sua casa. Vê que a era de Laodiceia, que onde as igrejas é rica, mas é morna, vomitar-te-ei da minha boca, estou ao ponto de vomitar da minha boca. Isso aí representa todas as igrejas, católica, protestante. Quem bate na porta está do lado de fora. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Veja, Mashiach já não entra mais dentro do templo da mundial. Naves das Assembleias de Deus, o Mashiach já não entra nisso aí mais não. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, está do lado de fora. Embora eles vão pegar esse texto da Bíblia e dizer, não, está batendo no coração do pecador. Mas não é o que o texto quer dizer. Se eu colocar a minha ideia na Bíblia, eu vou interpretar mal a Bíblia. Mas se eu deixar a Bíblia dizer o que ela quer dizer, essa é a verdadeira interpretação. A verdadeira interpretação da Bíblia é deixar a Bíblia dizer o que ela quer dizer. Se a Bíblia diz aqui que se um homem mandar a sua mulher embora e casar com outra mulher, e se a mulher mandar
Seu marido ir embora e casar com outro homem, ela comete adultério contra o seu marido. Isso aqui é ponto final. Simplesmente isso aqui é ponto final. Mas as igrejas aceitam o que a Bíblia quer dizer ou põe interpretação? Ou põe o RI, regulamento interno, estatuto, norma, regra, a teologia. Nas igrejas os pastores estão... Em 1992, eu estava na Assembleia de Deus. E eu resolvi pregar sobre predestinação. Pronto, arrumei um problema. Eu fui pregar sobre a Assembleia de Deus, porque eles foram tentar desfazer da pregação, mas como vai desfazer? Se a Bíblia diz que os nomes dos salvos, dos eleitos, dos escolhidos já estavam escritos no livro da vida do Cordeiro a mim, mas foi eu que escolhi a voz. Então, existe a predestinação, sim. Aí os obreiros dessa Assembleia de Deus foi tentar desfazer. A maneira que eles usaram para desfazer do que eu preguei foi essa aqui, ó. Resolver saltar do avião, aí é problema seu. Nós vimos na Índia, agora, um avião caiu lá, quase 200 passageiros morreram. Só um homem não morreu. Aí, ó, todo mundo viu, o mundo todo viu. E tudo carbonizado, até mesmo as casas, os prédios, onde o avião na Índia colidiu lá, explodiu, morreu gente, porque acho que era num lugar lá onde... E pulou, o irmão dele estava dentro do avião e morreu, o outro indiano. Esse indiano foi salvo, embora ele saiu mancando, com escoriações, mas nada de emergência. Ele puxou lá, desengatou a porta de emergência e pulou fora. É a hora em que estamos a viver. Você tem que pular fora da Batista, da Presbiteriana, da Universal, da Católica, da Metodista. Ou então esse avião vai explodir dentro do lago de fogo e enxofre com você. Pula fora. Tá a Bíblia. Ou você faz isso, ou então o avião vai cair dentro do lago de fogo, dentro do inferno, né? E você vai se perder. Eu acredito que agora mesmo estava ouvindo um rabino, é brasileiro, mora em Nova York, né? Foi ele que disse outro dia que ele acha, que ele está pensando que os Estados Unidos é a grande águia do Apocalipse 12, e o dragão que vai cair do céu vai abrir a boca e vomitar exército para ir contra a mulher. Mas a terra salvou a mulher, a terra abriu a boca e engoliu os exércitos do dragão, e a mulher foi para o deserto, é a Jordânia, Petra, porque a Bíblia diz em Daniel 11:42 que o único lugar onde a besta não vai poder entrar é onde estão os filhos de Amon, de Moabe e do Edom, é vizinho ao rio Jordão, é a Jordânia, é o único lugar onde a besta não vai poder entrar, né? E para lá vai a mulher. E eu disse que o rabino está errado. Yosef Baruch, né? Os Estados Unidos, tem aí pregação no YouTube, aí vídeos, TikTok, mostrando que os Estados Unidos é um leão. É um leão que vem da grande Nova Orleans, Estados Unidos. Ali fundou os Estados Unidos e aí chegou a ter 13 colônias. 13 estrelas na bandeira americana. Mas George Washington, com essas colônias inglesas, né, britânicas, lutou contra os ingleses. A Inglaterra venceu em 1873, né, da Austrália, das Ilhas de Salomão. Ou seja, o rei do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia, é o rei Charles III, do Reino Unido. E o Reino Unido é participado, independente. Porém, a Inglaterra é um leão. Veja, o brasão do Reino Unido é um leão. E os Estados Unidos é águia? Não. Estados Unidos é leão. Mas nos Estados Unidos tem águia. Agora, no Brasil tem águia também, a arpia. No Amazonas, no Espírito Santo, no Cerrado, nas Matas Atlânticas. E a águia do Brasil, a arpia, é muito maior do que as águias, a grande águia. É um leão, né? E eu até tive um sonho em 2021, onde eu vi uns homens importantes alimentando um leão que tinha a cabeça muito grande. O leão não estava na jaula. E naquele sonho eu falei assim, esse leão vai comer gente. O Papa americano, Robert
Francis Prevost, né? Tem um Donald Trump aí que tá igual um leãozão aí, querendo destruir. Isso aí vai dar uma grande guerra, né? Vai dar numa grande guerra. Aí, só para terminar aqui, esse rabino, ele estava usando a gemátria. Aí ele estava dizendo o número Putin, né? Xi Jinping, Vladimir Putin é 863. Xi Jinping, 516. Kim Jong-un, 269. Elon Musk, 519. Netanyahu, 683. Jared Kushner, 656. Quanto equivale ao nome completo desses homens e o final da quantidade de números e o que significa isso. Só que nenhum desses aqui é a besta. Não é Putin, não é Xi Jinping, Kim Jong-un, né? Embora cada um desses aqui tenha um papel para fazer hoje na humanidade. Isso aí ele não errou. Ele vai dizer o significado, quanto equivale cada nome, né? De cada líder e qual o papel deles, né? E por que você diz que nenhum deles é da Síria ou da Turquia? É um desses três, né? E o nome Erdogan, eu já preguei isso, não sei se é ele, mas o nome do Erdogan dá 666, né? E o rabino não colocou o Erdogan aqui, não colocou o Ahmed Al-Shara. Aqui ele, parece que esse rabino não conhece Daniel 8:9, né? Que diz que o chifre pequeno, o anti-Mashiach, as igrejas chamam de anticristo, a vez vem do norte de Israel. Mas tudo bem. Aí ele diz, Putin, Vladimir, é porque eu não sei se está Vladimir Putin, mas tem um terceiro nome aí no meio. O Putin tem 3 nomes, né? Trump, né? Mas ele estava calculando os nomes completos, né? Aí ele diz aqui, o Putin, o que significa Putin, né? Eu vou usar só o destaque, né? Ele fala 3 coisas que o nome Putin significa, mas eu vou citar só uma. Significa, no que ele falou, eu destaquei isso aqui. O nome Vladimirovich Putin significa homem com sua espada na coxa. Para quem é inteligente já sabe o que significa. Xi Jinping, ele deu também na gematria lá, no alfabeto hebraico, cada letra do hebraico tem um número, né? Por exemplo, nós não digita, todo mundo digita ww. O W é o Vav, né? Hebraico, na gematria, na numerologia, 666. Mas tem outros nomes no hebraico que também dá 666. Por exemplo, dá 516. Ele significa várias coisas, né? Das várias coisas que ele significa, mulher grávida, ele subirá, ele cairá. Kim Jong-un deu 269 em hebraico. 1, 2, 3, 4 coisas que significa. Seu povo, Kim Jong-un significa que seu povo da Coreia do Norte para a Rússia, para lutar a favor da Rússia contra a Ucrânia. Agora a Coreia do Norte está mandando 30 mil, né? Vê que os nomes têm significado, né? Eu estou tentando dar o destaque aqui. Elon Musk significa 519 a totalidade. Significa em suma elevação, homem para cada pecado, homem do poço, né? Ele vai perseguir atrás e também significa o que desce do monte. Mas tem esse significado aqui, o homem do poço, né? Significa Musk, né? Elon Musk, né? Benjamin Netanyahu significa das 683, o nome dele nas letras hebraicas, e quer dizer, comigo está os inimigos, Adonai dará na tua mão, né? Jared Kushner, dá 1186 o nome dele. E o nome dele significa aliança, né? Aliança anunciada.
Ele é que traz aí os acordos de Abraão, né? Unindo o judaísmo, sinagoga, rabino, cristãos, cristianismo, igreja. Então o nome dele significa aliança anunciada, mas também tem significado e ruim, viu? Sua espada virá, né, a sua cidade e fará. Jared Kushner significa o mal que ele fará, mas também significa aliança. Aí Donald Trump, da 483, em letras hebraicas, na casa do nosso pai. Por isso que os judeus fizeram uma moeda, mas tem mais um significado aqui que eu vou dizer. Os judeus fizeram uma moeda, chamam Donald Trump de Ciro o Grande. Nessa moeda, a moeda, os judeus lá, com o rosto de Ciro e o rosto de Donald Trump e o terceiro templo. E eles acham, e fica isso. Da 483, nas letras hebraicas, significa para casa, no meio do mar. Mar significa povos, multidões, né? Na casa do meu pai. Até aqui tá tudo bem, mas tem um outro significado. Também Trump significa abominação. Para quem é inteligente, já entende tudo, né? Não diz a Bíblia que no lugar santo haverá um abominação aqui, mostrou o que equivale, o que significa cada nome, né? Mas ele esqueceu do Erdogan da Turquia e do Ahmed al-Shara da Síria, o antigo do norte de Israel, Daniel 8:9. Olha, que Deus único e Pai Jeová, o Criador, e seu Filho, o Salvador, Mashiach Yoshua, mediador entre Deus e Pai e a humanidade, abençoe esta palavra, pregação, mensagem nesta hora. Amém.